Comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro compreende do que foi dito. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast! Olá, pessoal! Estamos de volta e hoje o nosso assunto vai ser sobre comunicação. Em tempos quarentenos, estamos todos tendo que nos virar nos 30, fazer aquelas gambiarras para conseguir dizer o que queremos dizer apenas com as palavras, né? Mandar aqueles áudios de 30 minutos, fazendo um podcast para amiga para conseguir falar direito o que a gente quer dizer. Então hoje a minha pergunta vai ser: qual é o seu emoji do dia? O meu é aquele do bocejinho. A semana foi intensa, então tô só no bocejo. E você, Vicky, qual foi o seu? Bom, o meu emoji do dia, gente, com certeza é aquela menininha que tá com a mãozinha assim de lado, meio se achando, sabe? Porque anteontem eu cortei meu cabelo, depois de muitos meses, com a minha cabeleireira amada, e aí eu tô me sentindo plena. E o seu, Lê, qual que é? O meu é aquele emoji de cabeça para baixo, mas com um sorrisinho. Minha semana ficou meio de pernas pro ar, então eu tô meio assim, de cabeça virada. E você, Emanuele? Olha, o meu, gente, eu não sei se vou saber explicar. É aquele que tem uma boca meio torta, assim, parece que ele tá enjoado, mas ao mesmo tempo tá com um olho meio de louco, assim. Essa sou eu, no momento. Então foi uma semana intensa mesmo. Saldo positivo. Bom, gente, depois dessa introdução dos nossos emojis, eu queria só complementar isso de se comunicar com emojis, que além de ser uma arte, e acho que as figurinhas, elas estão nesse pacote, né? Eu sempre acho a coisa mais linda do mundo se comunicar com emojis. Eu, menina letrada que sou, aprendi na faculdade que todos os jeitos de comunicar são válidos. Inclusive, quando escrevo no meu diário, eu gostaria de usar emojis às vezes, porque a gente acostuma no WhatsApp a escrever com emoji. E aí, quando chega na hora de escrever no diário, eu fico fazendo os desenhinhos pra ver se funciona. Miga, sabe o que eu fiquei pensando? Você falou do diário. Tipo, eu fico com a sensação na vida, às vezes, de vontade de usar as figurinhas. Uhum. E aí, às vezes, eu descrevo a figurinha. Eu falo, tipo, nossa, agora eu usaria a figurinha da menininha com a mãozinha do lado do corpo, assim, de ladinho. E aí, tipo, como todo mundo tá tão dentro dessa linguagem das figurinhas, dos emojis e tal, a pessoa claramente entende. É muito bom, eu amo essa tour. Mas, cara, uma coisa que eu amo mais do que me comunicar por emojis é me comunicar com palavras pela metade. Eu tenho muito essa tour de falar as coisas pela meta, entendeu? Desde Pela meta. novinha, assim. As minhas amigas de Campinas fazem isso, a gente comenta bastante, assim. E aí eu viciei minha amiga Letícia a falar assim também. Peço salgados pela metade, me dá um salga, um bilhe pro metrô, enfim. Um bilhe. Citus, né? Várias citus aí na vida. É engraçado porque eu lembro de ver um meme falando assim, Zé, tudo bem, você tira, sei lá, 2 letras, 2 sílabas. Quanto tempo você está economizando? O que você vai fazer com esse tempo economizado de uma sílaba, É sabe? uma ótima pergunta. Pra ser bem sincera, eu falo outras metades de palavras. Eu consigo Claro. falar mais. Acho que é isso. Cabe Isso é mais. bom pra mim. A gente fala demais, aí eu acho que é um mecanismo para poder falar mais sem parecer que tá falando tanto. Outra coisa que é muito louca, né, dessa das comunicações, é aquela sintonia que a gente tem com as nossas amigas. Com certeza, toda mulher tem isso com alguma amiga. Aquela amiga que você olha, assim, você tá no rolê, você não precisa falar nada. Você Já só sabe olha. tudo. Vocês têm isso? Às vezes você nem olha, na verdade, pra não rir na cara de alguém, né? Nem olha. Sim. Você já sabe o que a pessoa vai estar É pensando. energia Então, vindo, assim, as ondinhas de energia vindo. Você Não, fala assim, às vezes, tipo, eu evito olhar pra Bia em algumas situações, porque eu sei que se eu olhar, eu vou desmoronar de rir, ou
sei lá, vou deixar muito clara a situação. Às vezes tá rolando um flerte com uma ou com outra, e aí a outra tem que ficar ali se segurando pra não dar pala. É muito bom. E é gostoso, né, sentir isso, assim, saber Uma que você tá se delícia. comunicando sem, de fato, ter que falar algo, né? Tem um momento que isso rola muito pra mim, que é dentro de elevador. Gente, eu não posso entrar com, tipo, uma amiga em elevador de shopping, sabe? Tem aquele monte de gente desconhecida, assim. Não posso olhar pra pessoa que eu sempre tenho ataque de riso, porque sempre rolam comentários, assim, que é o poder do elevador sobre a pessoa, sobre a situação que aconteceu. Eu acho bizarro isso. Total, Vicky, o poder do elevador. Nossa, as comunicações de elevador, elas poderiam ser canceladas, eu acho. Acho que assim, agora com o que a gente tá aí de corona, né? Não pode ficar em ambiente fechado, falar, eu agradeço muito. Porque daí, eu não tô falando com você porque eu não quero papilas, né? Não quero que se encontrem nossas gotículas de germes. Então eu não vou falar. Melhor Vou fingir todo que é mundo por ficar na isso. sua, né? Exato. Mas sabe que tem um nome isso, né, gente? Se chama abrir o canal de comunicação. Quando você entra no elevador e fala, o tempo está incrível hoje, você tá abrindo esse canal de comunicação com essa pessoa no elevador. E sempre é constrangedor, né? Porque vamos Sempre. combinar. Sempre. É tipo Uber. Falando é constrangedor, É. não falando é constrangedor. É. Tudo é constrangedor. Tudo, elevadores, né? Mas, gente, falando isso de, tipo, até tá no elevador e tá desconfortável, é engraçado isso de quando você olha para um ator, por exemplo, que tá ali na tela do filme, e você vê que dentro da cabeça da pessoa tá passando mil coisas que ela não tá dizendo. Inclusive aquelas séries que você assiste e você fala, caraca, o que é isso? O que a pessoa tá pensando? E aí aquele final que você não sabe o que quer dizer. Também é muito legal, né, quando isso acontece. Um filminho de Bergman, né? Assiste um filme do Bergman que vocês vão entender do que a gente tá falando. E também acontece da gente ver as pessoas, né, querendo falar, mas encontrando um jeito de falar delicadamente uma coisa que vai ser muito rude. E aí você vê, tem a ver com isso, né? Você vê ali a cabeça da pessoa funcionando para encontrar as melhores palavras, até uma postura do corpo, né? A comunicação do corpo, assim, pensar como vai agir, que mão eu mexo, não posso mexer mão, o olho, lá. Super, Bibi. E até porque nós, enquanto atrizes, né? Eu acho até que é um certo privilégio que a gente tem a capacidade de estar atento a esses sinais que são, para nós, muito claro. A gente entende como subtextos, né? De quando a gente está trabalhando e pensando nossos personagens. Porque é isso, na vida a gente não fala tudo que a gente pensa e nem da forma como a gente pensa para as pessoas, né? E o nosso trabalho de ator, atriz, ajuda muito nisso na vida também, né? Para a gente entender os nossos subtextos e os subtextos das pessoas com quem a gente se relaciona, que estão sempre ali e exigem um pouquinho de sensibilidade. Já que você puxou esse assunto, amiga, eu acho que pra mim essa é a grande diferença, né? Numa puta atriz, um puta ator e um ator ok. Quando você vê uma atriz que é isso que vocês falaram, tipo, você não sabe o que tá acontecendo, você fica naquela dúvida, você não entende direito o que tá rolando, aí você fala, caralho, que foda essa mulher, maravilhosa. Acho que a última experiência que eu tive com isso foi essa minissériezinha que a Globo fez agora na quarentena, que são 4 episódios com pessoas que estão confinadas juntas, chama Amor e Sorte. Tem um capítulo que é Fernanda Montenegro com sua filha Fernanda Torres. Nossa. É surreal. Já vou adiantar aqui um biscoito extra. Nossa, quero ver. Porque é maravilhoso, assim, tem momentos que você olha pra Fernanda Montenegro e você fala, mano, pelo amor de Deus, cara, essa mulher é um monstro. Você não sabe o que, assim, é sutil a comunicação que ela tem com o público. E é uma sensibilidade de entender mesmo, de ter esse canal aberto, esse lugar de você conseguir olhar além das palavras daquela pessoa. Eu acho que isso é um dom mesmo. E a sutileza, né? Exato, e a gente treina, né, enquanto atrizes, isso faz parte do ofício, mas também eu acho que tem gente que não faz parte desse nosso grupo, né, dessa classe artística, e ainda assim tem essa sensibilidade. Eu acho que isso é um dom da comunicação, os psicólogos têm isso, né, eu acho isso genial, assim, genial. No fundo, é aquela premissa básica de, tipo, eu nunca vou falar o que realmente eu estou pensando, o que eu falar não necessariamente você vai entender exatamente o que eu quis dizer, e o que você escutar não vai ser exatamente o que você vai entender. E eu só queria dizer também que uma amiga minha inventou um conceito, que é a jaula das palavras.
que é quando você quer falar coisas, mas as palavras estão todas dentro da jaula das palavras e você não consegue se comunicar. Amiga, eu amei isso! É Jaula das maravilhoso. palavras, que E serve eu pra queria- toda e qualquer situação. Quando você não sabe como falar uma coisa, ou você começa a falar e se embanana toda. O famoso mal entendido, né? Super, amiga. E aí, isso vai gerando os atritos nas relações também, né? Ruído, Quando você não tá aberta pra isso, ou quando você não tá atenta a isso, ou como a Bi falou, não tem a sensibilidade de perceber isso no outro e aceitar isso em você também, porque você também vai entender coisas erradas, você também vai falar coisas que não, né, que vão causar outra impressão na pessoa. Então, nos relacionamentos é muito importante, qualquer que seja ele, amoroso, afetivo ou amizade, você tá aberta para isso, para essas possibilidades todas loucas da comunicação. Eu acho que é meio clichê falar isso, na real, mas pra mim é muito verdade que a comunicação é a base de qualquer relação, seja amorosa ou de amizade, ou enfim, qualquer outro tipo de relação. Inclusive, há poucos dias atrás eu tive a oportunidade de estar com um grupo de amigas e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Tipo, a falta da comunicação dentro de uma relação, né? A gente tá falando no caso de relações amorosas. Do medo que as pessoas têm de falar as coisas para os seus parceiros e parceiras, assim. E, cara, isso destrói a relação de uma forma, porque você vai minando, sabe? Você vai cortando as possibilidades do outro de se abrir com você, de mandar a real do que acontece. Aí, às vezes, uma relação que, tipo, todo mundo olha e acha que é super perfeita, super maravilhosa. Quando você começa a ir a fundo nisso, você fala, caraca, meu, tem muita coisa errada, assim. Muita coisa errada, porque ou um ou outro tem medo de magoar, tem medo de chegar e falar, meu, isso aqui que você fez me machucou. Fala na hora, entendeu? Fala na hora, porque se você não fala, não vai resolver. O jogar pra baixo do tapete não vai matar o problema. Fala, resolve e a vida segue, maravilha. Que aí a relação vai se construindo na base da conversa. Eu sou adepta, gente. Eu acho mara, mas eu acho muito difícil de executar também. Acho que ia o falar diálogo isso, no amiga. relacionamento, assim, claro, ele é uma base, mas o medo de magoar também é uma coisa que movimenta, né? E às vezes você não faz por mal, não é que você não quer falar, é que às vezes é uma coisa pequena, você fala, não vou criar caso por causa de uma coisa pequena. E aí vão indo várias coisas pequenas, e quando vê uma bola de neve, e aí é sempre isso, né? Por que você não falou antes? Por que não é tão simples assim falar também, né? Eu sempre tive muita dificuldade de falar, inclusive já falei aqui em vários episódios que eu sou tímida, que eu tenho dificuldade de me relacionar. Que é isso, assim, eu fico sempre muito com o pé atrás, eu fico sempre preocupada, eu falo, putz, essa pessoa, meu Deus, como que eu vou falar pra ela que isso não é legal, que sem magoar, né? Justamente por se importar, né, Exato, amiga? justamente por se importar, claro. E eu acho que além dessa dificuldade, eu não sei vocês, gente, mas eu também tenho muita dificuldade em lidar com conflito, assim. Menos na minha família, acho que a família a gente pega um grau de intimidade diferente também, né? Mas, tipo, até com isso, as minhas amigas mais íntimas, às vezes eu tenho muita dificuldade de falar, preciso preparar um texto semanas antes, preciso ficar aqui fazendo um trabalho de elaboração, de pensar como eu vou falar. Porque às vezes o negócio cresce, nem é tão grande assim, era só ter falado na hora um negócio super simples, a pessoa ia levar numa boa, mas aí vai crescendo. Manu, posso fazer uma pergunta? Pode. Que eu pensei, eu ia te interromper agora pra falar, amiga, você tem isso, mas o que você faz? O que você faz pra lidar com isso? Porque você faz lista, né, pra falar? Eu faço. A primeira vez que eu fui ter uma DR aí já era esse primeiro namoradinho, assim, de faculdade, eu fiz uma listinha de tudo que eu sentia. Acho que talvez tenha sido até um textinho, assim. E aí eu fui pro papel, porque eu sei que eu sou ruim. E já tive DRs também que eu fui péssima, falei tudo errado. Fui terrível, falei super... Sabe, às vezes, quando você fala meio cru, assim? Então o negócio sai meio esquisitão, meio torto. Mas tudo deu certo no final. Eu lembro muito de uma amiga que isso aconteceu, sabe? Eu queria falar um negócio que estava engasgado há semanas, tipo, meses. Falei de jeito super esquisito, ela ficou muito mexida, meio tipo, ai, por que você tá falando isso desse jeito? Mas depois tudo aí a gente conversou a partir disso e deu tudo certo, assim. E outra coisa que eu acho importante também depende da outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa é de boa e ela fala sobre as coisas mesmo, e fica tranquilo, sabe? E deixa esse canal aberto mesmo. E tem gente que não fala muito, e aí você fica tipo, ai meu Deus, como é que eu vou quebrar esse gelo? E vou falar isso, entendeu? Eu acho que puxando um dos episódios que a gente gravou aqui, né, sobre a normalização, eu acho que isso é uma coisa que tinha muito que ser normalizada, assim, nas relações todas.
de conversar, gente. Tá tudo bem, entendeu? Fala um negócio ali pra pessoa e é isso. Tudo vai ter uma Sim. consequência, isso é um fato. Mas eu garanto que guardar pra você e se Uhum. sentir impedido de falar é muito pior, né? É extremamente violento isso. Em relacionamentos heterossexuais, acho que isso acontece muito da parte do homem para a mulher, né? Uhum. O homem é sempre certo, a mulher é sempre errada. E se a mulher acha que o homem tá Uhum. errado, ele faz tudo que ele faz, né? Que nós sabemos. E como isso é tóxico, né? E até em relação, assim, não só amoroso também, mas com amigos homens, de a gente conseguir ter essa força para virar para um homem e falar, ó, isso que você faz não é legal. Até porque quando a gente fala, eles se explicam pra gente, eles não querem, claro, não todos, né? Mas eles não querem escutar, porque o jeito deles é o correto, enfim. E essas justificativas tóxicas, e como a masculinidade ela pode ser tóxica mesmo sem querer, mesmo com homens que são nossos parceiros, homens que estão ali com a gente e tal, ela pode ser tóxica porque eu acho que ela é uma coisa que já está estruturada, né? Ele não está fazendo isso por mal. Ele foi ensinado a fazer isso, né? Eles foram ensinados super, miga, a questão de não se ligarem na sensibilidade das coisas, né? Então é Sim. quase que uma negação constante do ato de conversar, dessa sensibilidade, da compreensão. Até de olhar para si, né? né? Para entender o que aquela mulher tá Super. falando, de olhar para dentro, de aceitar que existem sim erros e muitos, assim como todas as pessoas, né? E além disso também, eu acho que tem uma coisa de achar que a pessoa, o receptor da conversa, não vai aguentar aquela informação, não vai saber lidar com aquela informação. Você subjuga que o outro não vai conseguir. E isso acontece também muito, é um clássico, e tipo, você não sabe se a pessoa é ou não capaz de lidar com essa informação. Você precisa comunicar, e aí você vê a partir daí o que rola. Aliás, se você é homem e está escutando esse podcast e você está pensando, nossa, pode crer, né? Tenho vários brothers que são assim, mas eu não sou. Eu super, escuto as meninas. Não, mentira, você não escuta. Presta atenção no seu umbigo e vai mesmo refletir. se escutar. E você fala com seus amigos, né? Acho que tem isso também, de... Então, eu ia falar isso, que eu acho que às vezes os homens, eles não têm esse lugar que a gente tem, por exemplo, de uma conversa mais profunda, sabe? Eu acho que às vezes eles têm muita dificuldade de se comunicar, e aí não defendendo, porque eu acho que tem casos e casos mesmo, mas eu acho que a sociedade coloca de um jeito que os homens não podem conversar sobre coisas profundas. E aí uma coisa que às vezes acontece é que a namorada vira psicóloga. Ele sabe tudo com a namorada, ou a mãe ou a irmã, e aí é isso, entendeu? E aí, tudo bem, ok, mas assim, saiba que com os seus amigos homens é importante você ter esse espaço de conversa também, e provavelmente vocês vão se entender em lugares que você com a sua mãe, sua irmã e sua namorada não vão se entender tão bem. E é importante que você não olhe para as mulheres apenas como psicólogas, entre outros. Elas são outras coisas. E aí você pode olhar para os seus amigos e falar, com eles eu posso me abrir, sabe? Inclusive, nesse assunto, acabei de lembrar que essa semana eu aprendi um termo novo que se chama maternar. Que mulheres maternam homens. Ou também negros que maternam brancos, que significa você sempre ter que explicar. Você sempre tem que falar. É aquele lugar, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me fala, tá? Como se fosse uma obrigação, a gente educar essas pessoas, né? A gente sempre tem que ensinar, ao invés das pessoas buscarem o próprio conhecimento delas, tanto as brancas, como os homens, quanto os héteros. São vários lugares que esse maternário... É preguiçoso, né, amiga? Sim, sempre você joga sempre a responsabilidade pro outro, né? Você tira o seu corpo e fala, mas ninguém me avisou que era assim. Mas a internet tá aí, né, amigão? A vida tá aí pra mostrar pra gente, né? Já que a gente tá falando dessa coisa, né, dos homens e tal, das relações heterossexuais, eu acho que uma outra coisa que a gente precisava olhar com um pouco mais de carinho, um pouco menos de preconceito, são as DRs, né? Tipo, porque, especialmente para os homens, eu acho, quando rola uma DR e quando vem o termo DR, quando uma mulher fala, tipo, da DR, já tem uma coisa Você só tipo, fica assustado, nossa, que né? saco, ferrou, vou ter que aguentar, vai ser encheção de saco. Não, acho que DR tem que ser visto como uma coisa positiva, sabe? Óbvio, né? Nem sempre vai ser, mas de tentar ao máximo entender que DR é discutir a relação, no sentido de, vamos sentar e ver o que tá rolando. Discussão em Alinhar conversa, expectativas, né? Exato, monitorar o que cada um tá sentindo. É o que a Letícia falou, por exemplo, um pouco antes, que é essa coisa de tem a pessoa que fala, tem a pessoa que recebe e tem o que você fala.
E eu acho que isso tem, assim, uma margem para dar chiado gigantesca. Então, eu acho que quanto mais você conseguir se comunicar com o seu parceiro, ou amigo, ou seja lá quem for, mais você vai entender e deixar claro o que você quis dizer, como você quis dizer, de onde você está falando, para onde você acha que está falando, e a pessoa vai falar como ela recebeu, sabe? Acho que é uma coisa meio de monitorar mesmo, como que tá chegando, como que tá indo, estamos na mesma página. Sim, total, Manu. Acho que super rola isso. E acho também que aplicando isso para as artes, né, para o entretenimento, se atentar a tudo que está ali em cena, a tudo que está sendo mostrado, tudo que está sendo dito, todos os signos, né, os símbolos, assim, tudo que a gente usa. Por exemplo, sempre que eu vou numa peça e eu vejo os itens todos no palco, eu fico esperando a hora que aquele ator ou atriz vai usar tudo que tá ali. Se tem 3 garrafas de água, eu espero que ele vá usar as 3 garrafas de água. Se tem um relógio marcando meio-dia, eu espero que ele vá falar que é meio-dia. Então, sobre esses usos também, né, da gente não desperdiçar os símbolos, né, os sinais que são dados, tanto quanto espectador, quanto como atuante na vida, assim, não só no teatro, né? É, porque tudo significa, né? Eu não gosto muito de ver a mesma coisa mais de uma vez, tipo, ver filme 2 vezes e tal. Mas, de certa forma, é um ótimo exercício fazer isso em várias coisas, porque é isso, você começa a ver comunicações, coisas que estavam ali implícitas, que você não reparou, que você não viu, porque a comunicação é muito mais do que o que é dito ou não dito, né? É tipo o figurino das pessoas que estão ali, as roupas, tanto em obras, assim, né, no entretenimento, como na vida, o estilo que você escolhe para se vestir, as cores que você escolhe para se vestir. Acho que tudo isso também é muito louco e eu amo. Isso que você falou, Lê, é muito legal, né? Porque eu, figurinista que sou, para quem não sabe, isso eu acho que é o start mais importante, assim, no trabalho de um figurinista, enfim, um cenógrafo, qualquer profissional da direção de arte, é justamente esse, tipo, o que eu quero passar, sabe? Tem que ser isso, tem que ser objetivo, eu quero passar tal coisa. Se tá lá para fazer floreio, não precisa estar lá. Isso eu acho importante focar também. Sim, meninas, e eu acho também, na verdade, que tem uma coisa que, por exemplo, esses filmes mais artísticos, mais conceituais, realmente eu acho que tudo é muito pensado. Mas tem coisas pop, por exemplo, que talvez não sejam tão pensadas, mas que ao mesmo tempo tem a sua glória, que chegam nas pessoas, que talvez o intelectual não chegue. Que eu acho que são 2 coisas a se pensar da comunicação também, né? Como que as coisas pop chegam em muitas pessoas, e como que as intelectuais ficam, às vezes elas são herméticas. Herméticas, para quem não sabe, é um termo chiquérrimo que eu aprendi na escola e na letras, que quer dizer que, sabe tipo o Tupperware, que tem aquele negócio que fecha com vácuo? Sim. Isso é hermético. Isso é hermético. Ah! Que é fechado em si, entendeu? Ele é fechado em si. Então, o intelectual, às vezes, ele é muito hermético. E aí as pessoas não entendem. Às vezes, sabe aquelas coisas? Você vai ver, sei lá, peça de teatro, por exemplo. Ah, estou pisando em terrenos perigosos. Aquela pecinha de teatro que você foi assistir, você não entendeu uma palavra que ninguém falou, você não entendeu nada, um bagulho muito louco, uma dramaturgia esquisita. Aí você vai ver o show da Marília Mendonça, entendeu todas as palavras, todo mundo pulando, dançando, sendo feliz, entendeu? É isso, né, amiga? A comunicação é pra comunicar. Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo rápido. Piores situações para se comunicar. Negociar o meu preço num trabalho. Falar num restaurante que o meu prato veio errado. Ter que finalizar alguma relação. Ter que ligar para alguém para resolver alguma coisa. E estamos de volta com a nossa programação normal. E tem aquela tour de tipo do Segredo, o livro, que eu não sei se todo mundo já leu, mas que fala muito sobre o poder de atração, né? Do que você fala, das coisas que você pensa, que você atrai. Então, tipo, tem muita gente que trabalha naquela dieta do reclame, né? Tipo, não reclamar para atrair coisas boas e tal. E eu, de fato, acho isso muito bom, assim. Eu acho que pensamentos positivos e tudo mais atraem coisas boas. Mas, por outro lado, eu também sou defensora da exaustão de reclamar. Por exemplo, eu sinto que quando eu tenho uma situação que me incomoda e eu reclamo muito dela, eu gasto todas as fichas dessa reclamação, eu tiro tudo de mim, eu faço tipo uma verdadeira verborragia, não sei nem se existe essa palavra, Manoel, existe, né?
Faço uma Existe. verdadeira verborragia do que eu tô sentindo, das sensações todas. Eu sinto que me ajuda a aliviar elas em mim, a sair tudo isso de mim, e depois disso eu consigo ficar melhor, sabe? Então acho que os dois lados são interessantes e tem que Então ver o que é melhor para você, cada amiga. um. Miga, eu concordo 100% com você. Também acho que os pensamentos positivos e todas essas coisas, mas quando eu reclamo, eu fico até mais leve, assim. Eu gosto de tirar tudo. Então eu falo, eu escrevo, eu canto, eu grito, eu Xinga sussurro, eu sonho. bastante. Eu xingo bastante até sair tudo de mim. E aí eu sinto que eu tô livre disso. É como se eu me libertasse dessas situações, assim, que me irritam. Eu sinto que a dieta do reclame, que é até uma coisa que minha avó super falava da dieta do reclame, ela falava pra minha mãe e tudo mais. Eu sinto que ela é boa quando é coisa meio tosca, tipo, ai, não aguento mais, não sei o quê, sabe? Meio que você fica reclamando, assim, meio. De barriga cheia. White people problems, né, amiga? Você fica só reclamando de tudo, achando tudo chato, tudo ruim. Então, eu acho que a dieta do reclame, ela enxuga um pouco essas reclamações meio bestas que você faz, que não servem pra nada. Que eu realmente acho que te colocam mais pra baixo e te deixam mais preguiçosa até. Mas eu concordo com vocês, que eu acho que esse lugar de desaguar toda essa... Porque daí também é uma coisa bem pontual, né, normalmente. Tipo, é algum problema que você tá tendo mais sério com alguma coisa. E aí você põe tudo pra fora. Até escrever, né, que nem Sim. você falou, são jeitos de elaborar a coisa, eu acho também. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. E eu acho que principalmente esses problemas de trabalho, assim, Uhum. sabe? Que, tipo, que não tem muita resolução. Esses problemas que, putz, são situações. Elas são assim, a vida é assim. Total. Então eu reclamo e pronto. Estou pronta para um novo dia. Total. E essa coisa de reclamar dos outros, né? Porque a gente reclama de coisas, de situações, mas a gente reclama muito dos outros também. Uhum. Aí a gente vai puxar aqui um momento de autoconhecimento, né? Pra gente prestar atenção, que às vezes aquilo que a gente reclama do outro é o que a gente não gosta na gente. Uhum. Total. Dificílimo esse trabalho, mas é bom, importante pra vida. Não, amiga, é muito difícil. E, de modo geral, eu sou mais de falar, assim, as coisas, de me expressar através da comunicação e tal. Só que, às vezes, quando rolam situações difíceis e eu não consigo me comunicar, eu não consigo me expressar como eu gostaria, é uma das coisas que mais me irrita. E isso é o que mais me irrita nas outras pessoas. Eu fico louca quando alguém não se comunica comigo, quando alguém não fala comigo, quando alguém não é direto comigo com algum problema, eu quero morrer. E eu sei que quando eu faço, é um defeito em mim, que quando eu faço, misericórdia. Total, amiga. Até uma frase que a gente fala bastante, que é: eu só queria ficar de boa, mas a rapaziada não colabora. Sempre tem um errinho de comunicação. Sempre tem um... É osso, né, gente, amiga? ainda mais em tempos de pandemia, tempos de fazer coisa online. Misericórdia. Nossa, sim. A gente teve, né, eu e Leti tivemos um processo aí que começou presencial e seguiu online. E é isso, deu tudo certo, tudo bom, que bom, nos entendemos. Mas teve ali um miolinho que a gente estava numa época que era tudo online. Gente, Amiga, só situando um processo de uma peça, né? Obrigada. Muitas reuniões em grupo, com muita gente. Não dá para sentir a energia das pessoas pela tela. É super esquisito. E aí, começou a dar um chiado atrás do outro. Gente, juro, foi uma confusão, uma novela, sabe? Então, esse tipo de coisa Miga, também Manu, hoje em dia acontece. Miga, tô passando por uma situação exatamente assim. Eu comecei também um processo agora de uma peça, só que a gente já começou online. E são pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu vi 2 pessoas nesse processo, só que já são meus amigos. Mas assim, eu tô conhecendo pessoas virtualmente. E é total isso dos chiados, assim. É isso, o processo começou há, sei lá, 2 meses e já rola uns... tem uns umas briguinhas, assim, né? Exato. E acho também que isso acontece porque tem a proteção da tela, né? Quando a gente está ao vivo, as discussões elas não acontecem tão facilmente, né? As farpinhas não são tão diretas, eu sinto que existe esse atrás da tela, eu tô na minha casa, eu estou confortável para falar. Mas tá todo mundo no protegido, limite, né? Tá todo mundo no Exato. limite também, tem isso. Também tem isso. E, Bia, esse negócio de estar por trás da tela é muito louco, porque é o negócio do cancelamento, dos haters da internet, né? As pessoas se Exato. protegem pela tela, o fato de eu não estar tendo contato com você me permite falar coisas que eu jamais falaria, ou que eu jamais, sabe,
muita gente entra nessa tour, né? Tem sido constante. E só complementando rapidamente o que Manu falou do processo, dos ruídos na comunicação, o foda é que é escrito muitas vezes também, né, meu? E quando No é WhatsApp, escrito, cara, é livre interpretação. Cada um Livre, vai interpretar do jeito que quiser. Se eu acho que a pessoa tá chateada comigo, eu vou interpretar de uma forma. E às vezes nem é. Na maioria das vezes não é, né? Essa é a real. Total. Quando eu trabalhava no museu, a gente falava que a obra de arte ela tem 3 estágios, que é quando o artista pensa, quando ele executa e quando o espectador tem acesso a ela. E eu acho que é o mesmo para a comunicação, né? Aliás, tem um livro muito bom sobre isso, amiga. Chama Gesto Inacabado. Hoje eu tô dando biscoitos na torta direita, né? Nossa. maravilhosa. Que fala sobre isso, que o espectador ele sempre vai receber de uma forma e vai continuar. A obra de arte ela é viva, né? Exato. Eu fiquei pensando também na terapia, né? Como a gente tinha falado até de autoconhecimento, né? Disso, de você perceber as coisas que você não gosta no outro. E eu acho que a terapia, por exemplo, para mim, pelo menos, funciona muito nesse lugar, até do que a gente falou de reclamar, sabe? De pôr para fora. Mas também ter um terapeuta me escutando, às vezes me faz pensar, você se ouve falando em voz alta e começa a se analisar, né? Ou como eu vou falar para essa pessoa isso, as escolhas das palavras que eu fiz, tipo, aí você começa a ficar, entra no modo analítico. E aí também a terapeuta vem com várias rasteiras na gente, né? E aí fica aquela coisa maravilhosa de autoconhecimento mesmo. E ajuda a gente a botar os pensamentos em ordem, né? Acho que isso é o mais importante, que é uma coisa bem difícil na comunicação. Nossa, gente, eu tenho mega trauma de terapia, assim. É muito difícil isso. Quando eu era pequena, enfim, né, criança ansiosa, minha mãe me colocou pra fazer terapia. Eu fiz, sei lá, terapia com umas 3, 4 terapeutas. E, cara, não rolou, assim. Eu não gostava de falar, eu não sei, acho que não bateu também com elas. Foi uma experiência muito ruim, muito traumática. Eu lembro que eu chorava na sala de espera, que eu não queria entrar. Era muito horrível. Então, acho que também a escolha do terapeuta, né? Acho que é super normal a gente não se dar bem com o terapeuta. Então, acho que essa pesquisa de não aceitar também qualquer terapeuta, porque tem uns que não bate, né? A sua linha de vida com a linha de pesquisa daquela pessoa. E acho que você tem que realmente estar na vibe de fazer terapia, porque é um trabalho muito intenso que você tem que estar disposto, porque, sério, não dá, entendeu? Ser forçada também, conheço muita gente que, tipo, começou forçada, odiou muito, aí depois foi crescendo, pensando sobre, aí foi fazer e aí gostou depois. Eu acho que é uma coisa também de entender a necessidade da terapia, né? Não só fazer por fazer. Entender que você precisa falar com alguém que é neutro na sua vida, que você pode falar o que for. É essa sensação de autopesquisa, de autoconhecimento, de se auto-querer entender, né? Interrompemos nossa programação normal para fazer um bate-bola jogo rápido. Em qual signo tá o seu Mercúrio? Gêmeos. Câncer. Peixes. Aquário. E estamos de volta com a nossa programação normal. Momento Jovem Mística. Acontece, migas, que outra forma de autoconhecimento muito mara é a astrologia, que eu amo e recomendo. E na astrologia, né, a gente estuda ali o céu, a influência dos planetas na nossa vida, e tem um planeta, que é o planeta Mercúrio, que é o planeta que rege as comunicações. E o signo onde esse planeta está descreve a forma como você se comunica na sua vida, como você desenvolve sua comunicação. Então, é muito importante você saber em qual signo está o seu planeta, seu Mercúrio, porque você vai entender mais ou menos como que você está se comunicando na vida. Por exemplo, eu tenho Mercúrio em Peixes e eu sou extremamente avoada nas comunicações. Então, várias vezes eu estou conversando com alguém e eu me distraio com qualquer coisa. Pode ser uma coisa que passou, pode ser um próprio pensamento na minha cabeça, pode ser qualquer coisa. Eu simplesmente paro de falar, esqueço o assunto, mudo de assunto sem querer, atropelo que estou falando com alguém. E isso são coisas muito características de um Mercúrio em Peixes, por exemplo, que é um Mercúrio mais distraído. E vocês, meninas, o que vocês já repararam ou perceberam de tendências comportamentais com relação ao signo onde o Mercúrio está no mapa de vocês? Olha, amiga, o meu, com a glória do Senhor, é em Câncer.
Isso me deixa muito mais soft para conseguir me comunicar com todo mundo, assim. Eu fico muito irritada, daí eu gasto, e aí eu consigo falar o que eu tô sentindo de verdade, porque eu sou muito frita, né? Gêmeos com Capricórnio com Lua em Áries. E aí esse Mercúrio em Câncer, consigo analisar melhor as coisas. Eu sofro bastante também para falar, porque, né, choro sempre. Meninas que gritam e choram quando gritam com elas. Eu mesma, acho que essa é um ótimo resumo aí. E amiga, você é super carinhosa intimamente. A forma de amiga. falar, você dá apelidinhos fofos. E vocês, meninas? Eu, com meu Mercúrio em Aquário, gente, eu dou uma sofrida, confesso, viu? Eu e quem tá comigo, porque assim, eu tô conversando sobre um assunto. Eu não encerro esse assunto. Eu vou pra outro assunto que não tem nada a ver, porque veio a ideia na cabeça. Aí eu falo aquele negócio. Aí eu volto pra aquele outro assunto que eu tava falando. Aí depois eu puxo uma... Ah, nossa, lembra de tal coisa? Eu sou assim, gente. Meu pensamento, ele faz assim, é que vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo um nó com as mãos. Porque minha cabeça funciona desse jeitinho. Mas, amiga, você não finaliza as coisas que você Finalizo. puxa. Não, amiga, eu finalizo tudo. Eu bom. que não finalizo, amiga. Mas eu não, finalizo Letícia fora de finaliza. ordem. Gente, então, eu sou Mercúrio em Gêmeos, que é o regente, né? E meu ascendente Leão fica felizão de saber que eu tô ali na casa que eu tinha que estar. Mas eu acho que pra mim a comunicação, ela flui como deveria. Eu gosto de tentar, eu fico nessa procura da palavra perfeita pro momento perfeito, sabe? Como é que eu vou formular isso aqui de um jeito que o pessoal vai entender? Acho que é mais por aí. Amiga, você se comunica super bem, você arrasa na comunicação. E, claro que todos os signos, eles têm coisas boas e coisas ruins, né? Potências e não potências, enfim. E é legal a gente conhecer para poder trabalhar e sempre melhorar. Como tudo na astrologia, é só uma tendência e não define quem você é. Então, gente, sobre isso, assim, né? Existem pessoas que estudam a comunicação, não só os linguistas, que é uma área que eu estudei na faculdade, mas também, por exemplo, eu ouvi falar recentemente de um negócio que chama comunicação não violenta, que eu confesso que sou super leiga, não conheço muito, mas o que eu sei é que o objetivo é você se comunicar de um jeito que se faça entender, entendeu? Então você vai falar uma coisa para uma pessoa, você vai escolher as palavras e a pessoa vai receber a sua mensagem e vai falar, eu entendo de onde você está vindo, entendo o que você quis dizer, mas eu concordo, mas eu não concordo, mas, sabe? Como se você tivesse uma comunicação quase destrinchada. Sim, inclusive isso é um conceito, é um livro, né, do Marshall Rosenberg, eu sei um pouco por cima, assim, que ele fala exatamente isso, ele dá algumas dicas de como a gente se comunicar, de como se colocar sem ser rude, né, acho que é a grande questão da vida, né, como se colocar, como falar as verdades sem ser rude. O conceito da comunicação não violenta, ele já é um conceito antigo, mas ele tá agora tomando muita força, né? Pelo menos aqui no Brasil. E acho que também é uma coisa que tem que ser vista pelo lado da educação, né? Acho que as escolas, enquanto professores, assim, conseguir se comunicar com alunos de diferentes classes, diferentes vivências, de modo que contemple a todos, que todos entendam aquilo que você está falando. E acho que entra muito no que a Manu falou, né? Sobre ser hermético. Quantos professores a gente já não teve na vida que foram herméticos, falando deles para eles mesmos, teorias que ninguém entende. E a Magil, que é uma professora de todas nós, falou sobre a educação libertária. E eu acho que é exatamente por aí que a educação deve seguir para mim. Eu acho que ela liberta não só a quem aprende, como a quem ensina. Acho que é um ciclo. E a comunicação, ela sendo democrática, ela sendo para todo mundo, um vocabulário entendível por todos, ela consegue guiar um caminho genial. Eu acho que esse é o grande ponto, acho que essa é a grande chave, assim. Uma comunicação que comunique a todos, de todos e para todos. A gente entender de onde vieram as pessoas, né? Entender que cada um tem uma vivência, entender que cada um tem o passado. Acho que gira tudo em torno meio que desse conceito. Sim, amiga, eu acho que tem uma outra coisa também que a gente até comentou, que é, por exemplo, a música pop, né? As coisas mais pop. O que eu acho que tem de glorioso nas coisas pop, que eu já falei, mas queria repetir, e eu acho que os professores tinham que levar para a sala de aula, que é um puta trabalhão, mas aí são outras 500, é como você faz para realmente comunicar. Porque esses professores que são herméticos, que você falou, eles provavelmente sentam na cadeira deles e ficam dando um discurso. Como é que eu faço como professora
para ter uma troca com o meu aluno de fato, para engajar ele nos assuntos, para trazer coisas que nem você falou, Bia, de diferentes lugares, diferentes realidades, para existir mesmo uma troca, porque eu acho que às vezes a coisa fica ou muito teórica, ou muito intelectualoide, chata, ou só falado, o professor fica falando horrores. Eu tive várias aulas na faculdade que eram sobre isso, assim, como você ensina o seu aluno de um jeito relevante, que ele vá se... Porque, né, até hoje em dia que a gente tem muito estímulo, muita informação, muita coisa chegando, como é que o professor consegue se destacar disso? Porque, gente, socorro, é muito horrível em aula que a pessoa palestra. E aí, assim, não importa quem é a plateia, a pessoa tá lá falando a mesma coisa do mesmo jeito. Fico muito irritada com isso, muito irritada. Nossa, amiga, super. Eu penso muito isso também, até porque eu trabalho muito com criança, né? Uhum. E às vezes, comunicar com criança, as pessoas pensam, não, tratar assim. Não. Tipo, tem uma comunicação que se faz com uma criança. Você consegue conversar com ela de uma forma que não seja com conteúdo que não é para ela, né? Um conteúdo adulto, alguma coisa assim. Mas conversar de igual para igual. Aquela criança é uma pessoa. As coisas que ela pensa, que ela sente, são relevantes. Então, essa consciência da comunicação, de entender quem é o seu interlocutor, tudo mais, enfim, é muito importante para a comunicação ser efetiva. Com certeza. Amiga, você falou sobre a comunicação com a criança, né? E tem também aquela coisa de se abaixar para falar na altura da criança, né? De você olhar no olho dela, de não precisar falar assim com a criança. Ela entende se você falar normal, olhando no olho dela. Super entende. Ela entende bastante, até mais do que a gente imagina que ela entende. Inclusive, quando eu dava aula para criança de 3, 4 anos, foram anos sofridos da minha vida. Ainda tenho pesadelo com isso, juro. Foi traumático. Mas, enfim, aprendi muitas Amiga, coisas. eu lembro muito dessa época e foi uma loucura mesmo. E, gente, eu tinha uma Bíblia. A minha Bíblia era o livro da disciplina positiva, que é um livro que deu uma bombada também. Eu não sei se é antigo ou não, mas ele deu uma bombada hoje em dia, assim. É super interessante, porque ela super deixa de um jeito novo, assim, de que a criança tem que ter uma autoestima, que ela tem que ter uma confiança no que ela faz, mesmo que não seja o mais legal de todos, que o erro é só um passo do processo dela. Enfim, é super interessante. Amiga, isso me lembrou de quando eu trabalhava no museu, eu dava bastante visita para as crianças também. E aí o nosso formador, ele sempre falava para a gente assim, sempre que fizerem perguntas sobre as obras e as crianças responderem, você não fala que está errado, ou que é, ou que não é isso que o quadro quer dizer. Você propõe um outro ponto de vista. Você fala, isso que você falou é interessante, mas e se a gente olhar por essa ótica? É muito bom isso. E se a gente pensar por esse caminho? Acho que isso também é uma ferramenta aí de diálogo, Super. não só com criança, acho que para todo mundo isso. Acho que é importantíssimo a gente entender que está tudo bem a gente errar e pensar, às vezes, por caminhos que não são aqueles que estão sendo propostos, né? Uhum. Chegamos naquele momento que a gente mais ama, o momento dos biscoitinhos. E o meu biscoito de hoje vai para The School of Life, que em português é a Escola da Vida. E eles são uma escola, basicamente, que eles se dedicam a estudar a inteligência emocional e o autoconhecimento. E eles estão em diversas plataformas. Eles estão no Instagram e eles têm um site que, assim, é maravilhoso, super indico. Tem cursos muito legais, tem artigos, inclusive um deles que se chama Como Ter Conversas Sinceras, que tá lá no site deles. Então entrem e vejam tudo. O meu biscoito vai para o ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro aqui de São Paulo, de teatro hip hop. E eles têm também o Slam do Corpo. Esses dois eventos são batalhas de poesia. O ZAP é a primeira batalha de poesia do Brasil, que quem trouxe foi a Roberta Estrela Dalva, que é uma das integrantes do grupo. E o Slam do Corpo é uma batalha para surdos, então ela é em Libras. E é muito interessante isso, acho que é uma comunicação de um modo diferente. Bom, gente, o meu biscoito vai para maravilhosa Magil, que é uma pessoa que a gente fala toda hora aqui, já falamos em todos os episódios praticamente, que é a nossa professora do coração, né, do Núcleo de Dramaturgia Feminista, Maria Júlia Pinheiro, sigam ela no Insta. Por que eu escolhi ela como biscoito? Porque ela é uma comunicadora maravilhosa, ela é dramaturga, ela fez jornalismo, ela é atriz, ela é foda, ela é tudo.
E ela tem um espetáculo monólogo autoral que chama A Palavra Mais Bonita. Ela tem vários projetos autorais, ela tem Todo Mundo Slam, Os Dona Mulheres. E ela está com um livro novo, que é 30 Poemas de Amor para os 30 anos de alguém que nunca amei tanto assim. Então fica super a dica. Conheçam essa mulher, ela é maravilhosa, incrível, somos todas muito fãs. O meu biscoito de hoje vai para um livro da Chimamanda que se chama Para Educar Crianças Feministas. É um livro que, na verdade, é um manifesto onde ela escreve para uma amiga dela 15 cartas/sugestões para educar a filha com um olhar mais feminista, né? Com uma visão de uma formação mais igualitária, pensando na vida dela, como ela cresceu, como ela foi ensinada, que ela sempre ouvia, isso é coisa de menino, coisa de menina. Então, ela traz toda essa informação nesse livro, que é tão pequenininho, tão rápida a leitura. Então, fica aí para vocês essa diquinha. E, para finalizar esse episódio, queria que vocês contassem aí pra gente como tá a comunicação de vocês nesse período em que estamos vivendo.